Bom dia, irmãos. Graças a Deus pelos que estão aqui, graças a Deus pelos que não estão, né? Graças a Deus pelo dia do Senhor e graças a Deus por tudo que Ele tem nos ensinado do alto desse púlpito, trazendo a Sua palavra até nós, nos abençoando, nos moldando segundo a Sua vontade. Hoje, como todos os dias de domingo, são dias especiais, Dia dos Pais, né? Eu me congratulo com os pais. Agradeço a Deus pela vida de cada um, pelos que não são pais também. De algum modo são, né? Tem filhos da fé e por aí vai. Vamos iniciar este culto que pretendemos dar ao nosso Deus com alegria. Começando, fazendo primeiro uma oração, tá? Gostaria que os irmãos inclinassem suas cabeças em agradecimento, devoção. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem atraído os nossos corações à tua presença. Obrigado porque, apesar de todas as nossas falhas, reconhecemos que no Senhor encontramos a fortaleza que precisamos. Abençoa os nossos corações, Senhor, e nos faz alegres em louvar e bendizer o teu nome nessa hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma breve leitura do Salmo 63, os 4 primeiros versículos, irmãos. Vou colocar de pé, tão somente em reverência à palavra do Senhor. Salmo 63, versículo do 1 ao 4. Eu leio, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Tá? Título do Salmo: Buscando a Deus. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Amém. Tomar assento. Estava buscando, todas as palavras de Deus são belíssimas, os salmos são belíssimos, e a gente vê nos salmos a inquietude do homem, né, os momentos que o homem passa, vários momentos, circunstâncias, mas nós vemos sempre Deus abençoando e o homem dando graças. Sempre, qualquer salmo que você abrir, você vai ver a primeira pessoa, Deus, sendo o alvo, o objeto do desejo do salmista. Aqui nesse salmo, nós vemos, Davi compôs, como no deserto de Judá, nós vemos um ambiente árido, difícil, né? Mas nesse salmo nós não encontramos nenhuma petição, né? Aqui no salmo nós vemos uma alegria, um desejo sincero do anelo de Deus para com o salmista. A sinceridade, o desejo, mas nenhuma petição. Nós não vemos um pedido em oração para Deus, buscando a sua graça especial, mas sim um salmo de graça, de alegria, de agradecimento e um anelo, um intenso desejo de comunhão com Deus. Vemos também Davi desejando uma sede, tendo sede, sendo sedento, desejando saciar sua sede na água da vida. Jesus nem havia posto os pés nessa terra, nós já vemos aí o desejo, a sede de Deus. No primeiro verso nós vemos em destaque a palavra eu te busco.
ansiosamente. Ansiosamente, no hebraico, eu fui ver o significado disso, significa sachar, né, que significa buscar ao amanhecer. Isso significa o desejo, desde o amanhecer, desde a alva, o desejo intenso do salmista de buscar a Deus com intensidade. Né? No verso 2, ele fala: eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Aqui Davi parece relembrar e evidenciar a presença de Deus nos rituais do santuário. Né? Ele estava no deserto, mas ele associa aquele momento em que ele desejava a presença de Deus e buscar a Deus no santuário. Ainda fala, no verso 3, a tua graça. O autor tem um doce desejo de vida com Deus. A passagem em que Deus fala com Paulo e diz: a minha graça te basta. Davi já compreendia isso no Salmo. Nós devemos ter a mesma compreensão, como adoradores de Deus, é a compreensão de que a graça do Senhor nos basta. O quarto, por fim, no último, ele destaca aqui a palavra bendizer-te. A mim cumpre bendizer-te. Do hebraico, barak. Barak tem vários significados, mas entre os significados nós vamos destacar o doador. Vamos estabelecer um link entre Deus, doador e a sua graça. Então, o salmista entende que pela graça de Deus, pela sua doação, ele pode obter todos os desejos do seu coração, esse anseio de Deus, esse desejo que Deus venha a purificá-lo, a fazer com que ele tenha esse avivamento, essa compreensão da grandeza dos benefícios de Deus. Então ele entende que pela graça de Deus, isso bastará para que ele passe pelo deserto, e aqui eles estabelecem uma conexão entre o objeto espiritual e o material, dando essa compreensão de que Deus pode estabelecer, completar o homem, tanto no sentido espiritual como no sentido material. Tá? Então, com essa mesma compreensão de que Deus é o Deus que tudo pode, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos levará até o final da nossa jornada cristã, é o Deus que um dia nos receberá nos céus, vamos louvar a Ele com toda a nossa alegria, com todo o nosso amor. Tá? Vamos começar. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. São só 2 cânticos. Vamos fazer isso com a máxima alegria, pensando no dia de hoje, pensando no Pai que está acima de todos os pais, como é Deus acima de todos os deuses. Grande é o Senhor. Horizonte
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. No princípio, uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Ainda nesse mesmo espírito de adoração, de devoção a Deus, vamos cantar. Quanto queremos estar perto? Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só as vozes, para terminar. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Somente a ti, Jesus. Vamos orar. Oh Senhor, como é bom estar junto aos teus pés, te adorando, bendizendo o teu nome. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Não importam as circunstâncias, não importam os momentos, não importam as nossas aflições. O Senhor sempre nos dá o refrigério. O Senhor é a água da vida que nos basta. Eu te peço nesse momento que o Senhor abençoe o teu servo, enche o coração dele com a tua palavra e que ele possa expressar aqui do alto desse púlpito tudo aquilo que tu queres para nós. E o que tu queres para nós é sempre o melhor. Muito obrigado, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Nos dividir em classes nesse momento. Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. É uma alegria vê-los aqui nesta manhã. Nós estamos iniciando mais um semestre de labutas no reino de Deus, de trabalhos aqui na igreja. Estamos recomeçando os nossos trabalhos com as sociedades internas. A mocidade iniciou os trabalhos aí no primeiro sábado de agosto. A SAF está também reiniciando. Já marcamos agora a reunião da UPH para o dia 15 também, para reativarmos o trabalho com os homens, na leitura de um livro. E estamos reiniciando os trabalhos com a graça de Deus. E também pela parte da manhã nós vamos novamente continuar a exposição do livro de Gênesis. E eu quero fazer aqui, irmãos, sempre que nós temos um break, eu gosto de rememorar aquilo que nós estamos estudando para reiniciar o semestre. Eu queria então chamar a sua atenção nesta manhã para as doutrinas centrais que nós encontramos no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro de fundamentos. Todo o restante depende do livro de Gênesis. Se não houvesse o livro do início, o livro dos fundamentos, da base, nós não poderíamos entender doutrinas as quais nós ensinamos na igreja até os dias de hoje. Tudo começa em Gênesis. Como é que os homens eram salvos no Antigo Testamento?
da mesma forma que são salvos no Novo Testamento. Como é a relação de Deus com a humanidade no Antigo Testamento? Da mesma forma que é no Novo Testamento. Claro que as circunstâncias, as formas, elas mudam, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Mas nós vamos perceber que há um fio condutor, há um viés, né, que é o que nós chamamos de cordão dourado, que sustenta as mesmas doutrinas, desde Gênesis até Apocalipse. E nós temos visto, né, o livro de Gênesis ser então o livro que nos mostra, né, o início da humanidade, a criação da humanidade, o início da instituição do casamento. Nós vamos ver no livro de Gênesis o primeiro assassinato e como Deus trata, né, esse assassinato nas primeiras páginas de Gênesis. Nós vamos ver em Gênesis, né, a questão da justiça divina caído sobre a maldade humana através do primeiro dilúvio. Nós vamos ter a primeira aliança, o primeiro pacto que Deus faz, né, com Abraão. E nós vamos ver sempre esses primeiros episódios que eles vão se reproduzir, vão se repetir por todas as sagradas escrituras. Então, amados irmãos, eu queria nesta manhã relembrar com vocês esses fundamentos, essas doutrinas, né, para que possamos prosseguir e continuar vendo a importância do livro de Gênesis para a nossa vida cristã. Então, em primeiro lugar, uma primeira doutrina que nós encontramos aqui no livro de Gênesis, que é fundamental para todo cristão, de maneira não somente teórica, mas prática, é a doutrina da existência de Deus. Leiam comigo, por favor, Gênesis 1, verso de número 1, vamos ler? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez, no princípio criou Deus os céus e a terra. Percebam, meus amados irmãos, que as Sagradas Escrituras, elas não estão preocupadas em afirmar a existência de Deus. Como Deus existiu? Não. As Sagradas Escrituras, ela vai iniciar dizendo que Deus existe. E a prova que ele existe é que ele criou todas as coisas que hoje nós vemos. O salmista, ele vai dizer no Salmo de número 19, abra comigo, por favor, para lá. Salmo de número 19, ele vai, irmãos, partir do pressuposto que Deus existe. E ele vai dizer como é que o homem pode conhecer a Deus. Vamos ler aí, todos juntos? Salmo de número 19, verso de número 1 em diante, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, deles não se ouve nem o som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Percebam, irmãos, então, que o salmista aqui está dizendo aquilo que nós encontramos em Gênesis, capítulo de número 1, verso 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Ele é o início de tudo. É aquilo que nós chamamos do fiat lux. Ele começou todas as coisas que são criadas. E tudo que veio a existir só existe por causa dele. E é nessa crença da existência de Deus que nós devemos pautar a nossa vida, o nosso coração, os nossos estudos, a ciência. Percebam, meus irmãos, que nós temos que estabelecer isso de maneira muito prática.
Porque nós vamos encontrar, até mesmo dentro, né, da igreja cristã, né, protestante, né, reformada, aqueles que são teístas evolucionistas, né, que creem, né, em Deus, mas creem que isso aconteceu por uma evolução. Né? Nós vamos encontrar isso e nós vamos perceber que é, esse tipo de crença, né, vai, de alguma maneira, contra aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E contra um Deus que pode criar tudo conforme está descrito aqui nas Sagradas Escrituras. Eu vou comentar sobre a questão da criação já já, e nós vamos entrar dentro disso, e nós vamos perceber, meus amados irmãos, o malefício, né, do ceticismo, vamos perceber o malefício do secularismo na mente de alguns crentes, né, que deturpam essa questão da existência de Deus e até mesmo, né, da criação dele. Percebam que isso tem consequência prática. Qual é o Deus que eu tenho crido? E aqui é que nós devemos estabelecer. A criação, ela tem mostrado o Deus que nós cremos na palavra de Deus. Nós temos que afirmar a existência de Deus. Ele existe antes de todas as coisas. Esse Deus, ele se revela de uma maneira trina desde o livro de Gênesis, né, quando ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Nós já percebemos o conselho divino, trino, criando todas as coisas. Né, nós devemos, né, fazer uma teologia, né, da existência de Deus a partir do livro de Gênesis. O interessante, irmãos, é que nós vamos perceber aqui no livro de Gênesis que à medida que os capítulos eles vão se desdobrando e Deus vai se revelando ao homem, nós vamos encontrando novas formas de chamar o nome de Deus. Quando nós, volte comigo para lá, quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 1, nós lemos, no princípio criou Deus. Deus aqui, percebam, é Elohim. E Elohim significa o Deus que é mais de um. E Elohim é Deus no plural. Isso significa o Deus que é mais poderoso do que 1000 deuses. Ele é um Deus que não existe como ele, capaz de criar todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é Deus, ele é o Elohim. Mas ele vai, irmãos, se manifestar e ele vai mostrar que os seus nomes revelam o seu poder e a sua glória. Olhe comigo, por favor, agora. Capítulo de número 6, verso 7. Deus agora, ele vai ter outro nome, vai ser chamado de Senhor. Olha comigo, Gênesis 6, 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Percebam que esse Deus tão bom e tão maravilhoso que criou todas as coisas, ele é um Deus que é chamado de Senhor. E quando ele é chamado de Senhor, nós vamos perceber então que debaixo do seu senhorio, ele tem o poder de decidir o bem e o mal, ele tem o poder de decidir entre a vida e a morte. Ele é Senhor, ele é dono da vida. E vai dizer aqui que esse Senhor, que é tão bom, tão amoroso, que criou todas as coisas para a sua glória, ele também é um Senhor. Ele é chamado de Yahvé. E esse Deus aqui, irmãos, ele tem o poder para punir a raça humana quando ela não obedece à sua lei. E ele, como Senhor, ele tem o direito de fazer aquilo que ele quer com a sua criação. E nós vamos perceber aqui então, disse o Senhor,
por que não está aqui Elohim? O Deus que cria todas as coisas, o Criador. Porque aqui Deus está se manifestando como juiz, como o Senhor, aquele que decreta o que Ele quer. E vai dizer que quando Ele toma uma decisão, não há anjo, não há querubim, não há ser humano que possa impedir as mãos de Deus. Deus, Ele vai cumprir, porque Ele é Senhor. Mas nós vamos ver, irmãos, que esse Deus, Ele não é somente o Deus Criador, o Deus que é juiz. Esse Deus também ele é chamado de Deus Altíssimo. Abra comigo, por favor, para Gênesis, capítulo de número 14, verso de número 18 e 19. Vamos ler aí? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Percebam aqui que Deus ele vai se revelar não como Elohim, ou Yahvé Elohim, que é o Senhor Deus, mas ele vai se manifestar aqui como El Elyon, o Deus Altíssimo. E vai dizer no verso de número 19, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Percebam que nós vamos aqui entendendo sobre a existência de Deus, quem é esse Deus. Ele é um Deus criador, ele é um Deus Senhor, ele é um Deus altíssimo, superlativo. Nós não podemos entender esse Deus como um Deus minúsculo. Ele é um Deus maior do que qualquer a nossa compreensão. É um Deus tão alto que os céus dos céus não podem contê-lo. Ele é chamado de Deus Altíssimo. Para finalizar, nós chegamos no capítulo 17, irmãos, e nós vamos ver Deus se revelando a sua existência por mais um nome. Leiam comigo, por favor, Gênesis 17, diz assim, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, Yahvé, o Senhor, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Percebam que o Senhor vai falar com ele, e ele vai dizer aqui, irmãos, que agora ele não é Elohim, ele não é Yahvé, ele não é El Elyon. Como é que Deus vai se chamar aqui? Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos e irmãs, isso aqui nos mostra quem é Deus para nós. Enquanto que muitos estão pregando um Deus pequeno, enquanto em muitas igrejas nós temos visto blasfemarem contra o nome de Deus, decretar aquilo que Deus tem que fazer para a vida deles e para a família deles, eles ordenam Deus. Nós vamos ver aqui que o Deus das Sagradas Escrituras é o Deus completamente outro. O Deus completamente diferente dessas igrejas e dessas teologias. Onde Deus é um capacho, Deus é mandado, Deus, ele é inferiorizado. As pessoas decretam o que Deus tem que fazer, porque elas mandam em Deus. O Deus das Sagradas Escrituras, o Deus que existe, irmãos, e criou todas as coisas, o Deus que mantém e sustenta todas as coisas, a vida dos seres humanos, a igreja, nós cremos que esse Deus, ele é um Deus diferente daquilo que nós temos ouvido hoje na igreja brasileira. O Deus que nós servimos é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É o Deus El Elyon, o Deus Altíssimo. É esse Deus, irmãos amados, que existe, que é a razão da nossa adoração, é o Deus que é a razão da nossa oração, é o Deus que é a razão da nossa pregação. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Senhor.
E nós devemos nos quedar, nós devemos nos humilhar, nós devemos colocar a nossa boca no pó quando falar do nome de Deus, porque Ele é o El Shaddai, Ele é o El Elyon, Ele é Yahvé e Elohim, o qual não existe Deus parecido com Ele na face da terra e nem no universo, nem nas coisas invisíveis ou visíveis. Deus é Deus. E esse Deus, é essa existência desse Deus, que em Gênesis, meus amados irmãos, nos faz tremer e temer, e nos faz olhar para esse Deus, quem Ele é, os nomes dEle, nos faz então nos humilhar e nos subir e nos e servir a Ele com mais temor, tremor, atenção, consideração do que nós já fazemos hoje. Se nós nos humilhamos diante desse Deus é pouco. Se nós oramos para esse Deus é pouco. Se nós temos algum tremor diante do nome de Deus é pouco. Esse Deus, meus amados irmãos, o qual inicia o livro de Gênesis, é um Deus totalmente outro do qual nós conhecemos. Eu queria trazer isso à sua mente. Deus não é qualquer Deus. Ele é o único Senhor, o verdadeiro Senhor. Isso tem que nos levar a ter um coração muito temeroso, muito servil, muito humilde, para quando for falar com Ele, se relacionar com Ele, nós devemos ter muito zelo pelo nome e pela relação com Deus. Essa é a primeira doutrina, a doutrina da existência de Deus. Isso, meus amados irmãos, tem implicações práticas para a nossa vida. Quando você for falar o nome de Deus, tenha cuidado. Lembre-se sempre do mandamento que diz: não leve, não fale, não entregue o nome de Deus em vão. Quando você for orar, observe o que você está orando e como você está falando com Deus. Tem que ter temor e respeito pela pessoa de Deus, pelo seu nome, o Deus Todo-Poderoso. Quando você ouvir pessoas falando do nome de Deus em vão, é sua tarefa, como aquele que zela pelo nome de Deus, defender o nome de Deus. Quando ímpios blasfemam contra o nome de Deus, você pode dizer: peraí, para. Não. Você pode falar mal de Bolsonaro, de Haddad, você pode falar mal de Lula, você pode falar mal de quem quiser na face de Trump, mas bata na boca quando for falar de Yahvé e Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Abram comigo, por favor, para 1 Samuel, capítulo de número 17. O contexto aqui, irmãos, é o desafio de Golias. Lembrem que Israel, na época de Saul, tinha um grande inimigo, e o maior inimigo, a força bélica daqueles dias era o povo filisteu. E vai dizer aqui que eles estavam congregados no vale de Socó, e entre, irmãos, aproximadamente 40 dias, um gigante, um homem, a maior arma de guerra do povo filisteu, se levantava de manhã e à noite para blasfemar contra o nome de Deus. E esse homem dizia impropérios a tal ponto de ninguém no meio de todo aquele exército de Israel, nem o rei, falar palavra alguma de defesa do nome de Deus. Até o momento em que um pequenino rapaz, jovem, ruivo,
ele ouve aquele gigante blasfemar contra o nome de Deus. E ele pergunta para aqueles soldados, os mais valorosos de Israel: vocês não estão ouvindo o que esse homem está dizendo? Vocês estão surdos por um acaso? Só eu estou ouvindo aqui em todo Israel. E ele vai tomar então uma decisão de lutar contra aquele gigante. Dizer que o nome de Deus jamais seria blasfemado. Olhem comigo, por favor, meus amados irmãos, o que vai dizer aí no verso de número 45 e 46. Vamos ler? Diz assim: Davi, eu vou ler o contexto. Disse o filisteu a Davi, verso 43, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ele já tinha feito isso várias vezes contra o nome de Deus. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu darei tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Perceba, irmãos amados, Deus, ele nos dá argumentos. Deus, irmãos, estabelece aqui o fundamento pelo qual nós devemos defender a fé. E a defesa da fé cristã começa pela defesa do nome de Deus. E todas as vezes que o nome de Deus ele é blasfemado pelos ímpios, o cristão autêntico, verdadeiro, ele se levanta na fé de Davi. E ele então se arma. E ele então corta a cabeça do gigante. Porque, meus amados irmãos e irmãs, Deus nos tem dado espírito de coragem. O espírito, irmãos, de coragem, não de covardia. E Ele nos dá espírito para poder enfrentar esse mundo que se levanta para blasfemar contra o nome de Deus. Todo verdadeiro crente, ele tem que se levantar. E aonde o nome de Deus está sendo denegrido, elameado, está sendo destruído, pinchado, seja pelos argumentos céticos ou por uma vida depravada, nós devemos levantar a Bíblia e dizer: Deus é o Deus dos exércitos. E Ele vai vencer você e todos aqueles que se levantam contra Ele. Nós devemos lutar pelo nome de Deus, pela honra de Deus. Se você crê que Deus existe, e se você crê que Ele tem um relacionamento com você, então o que você deve fazer é defender sua honra, defendendo o seu nome. Então defenda o mandamento que diz, né, que nós não podemos levar o nome de Deus em vão, falar o nome de Deus em vão. Defenda, né, a honra de Deus na hora de orar na igreja, né, na hora de orar aonde for. Você tem que ter muita seriedade, né, e falar o nome de Deus com muita cautela. Ao fazer promessas no nome de Deus, né, a palavra de Deus diz, é melhor que você não faça voto diante de Deus do que fazer e não cumprir. Então, diante de Deus, tenha muita cautela. Irmãos, é esse Deus que está se relacionando conosco desde o livro de Gênesis. Em segundo lugar, vamos prosseguir aqui,
Vamos ler, por favor, o que diz aí? Todos juntos? Vamos ler? A Confissão de Fé de Westminster, ela vai, irmãos, nos ensinar quem é esse Deus. Ela vai sistematizar a doutrina de Deus e ela vai nos mostrar quem é esse Deus. O Deus que a Igreja Reformada crê e prega. Vamos ler todos juntos? Leamos. A um. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo, e é terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Os pastores, ao escrever a Confissão de Fé de Westminster, né, entre 1643 a 1649, esses pastores, eles não conseguiram dizer quem é Deus. E a maneira que eles acharam para dizer quem é Deus é conforme as manifestações que ele se apresenta à humanidade. Quem é Deus? Deus é amor. Quem é Deus? Deus é juízo. Quem é Deus? Deus é remunerador. Quem é Deus? Deus é um Deus que tem multiformes qualidades. Nós não podemos, né, fechar um conceito de quem é Deus. E eles foram dizendo, esse Deus que existe, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de graça, Ele salva, Ele restaura a nossa alma, Ele cuida da nossa existência aqui, Ele ordena a nossa família, Ele está nos levando para o céu, né? Ele é remunerador daqueles que o buscam. Da mesma forma também Ele é o juiz daqueles que o odeiam, né, e colocam as mãos contra a sua lei, contra o seu evangelho. Esse Deus é um Deus maravilhoso, é o Deus que nós cremos, é o Deus que existe, né, é o Deus que nós temos amado. E todas as vezes, meus amados irmãos, que nós recebemos consolo, que nós recebemos amparo, que nós recebemos refúgio, é a manifestação da existência de Deus na nossa vida. Aqui e acolá, Deus, Ele vem com o seu Santo Espírito e Ele vem amparando a nossa vida. Ele vem nos protegendo. E aqui e acolá nós sentimos, né, Deus nos rodeando, Deus nos assistindo, né, porque nós temos a presença de Deus existente conosco. Aquele Jesus que disse que eu estarei convosco pelos séculos dos séculos. Esse Jesus que assiste a sua igreja hoje, Ele é o Deus presente. E Ele vem nos assistindo na nossa existência temporária, falha. Deus está conosco. É esse Deus que nós cremos existir. Vamos prosseguir então, para finalizar nesta manhã. Eu quero tocar aqui numa segunda doutrina que o livro de Gênesis, ele nos ensina, né, é tocado aqui, que é justamente a doutrina da criação. E essa doutrina, meus amados irmãos, principalmente, né, para os mais jovens, que estão aí na faculdade, que estão enfrentando uma luta ideológica por causa, né, do ceticismo, do secularismo que existe, eles precisam abalizar, né, a sua consciência cristã na doutrina da criação. O que é que nós cremos sobre a doutrina da criação? É vergonhoso nós vemos crentes que defendem, né, o evolucionismo. Nós vamos encontrar várias religiões que defendem o evolucionismo, né? A classe científica que é da religião, da secularização, né, o Deus deles é o Deus desse século, né, não é o Deus das Sagradas Escrituras, né? Eles
tiraram Deus, né, como a teologia antes era vida como a mãe das demais ciências. Então, a partir do iluminismo, né, a partir do renascentismo, nós vamos ver então eles jogando a teologia no lixo, e eles vão dizer Deus não é o Deus que domina as ciências, e eles vão criar o seu próprio Deus, a evolução, e eles vão, né, ter tanto impacto na mente de alguns crentes, que alguns crentes vão ser teístas evolucionistas. Vocês acreditam nisso? Existe. A Igreja Católica Romana, para quem não sabe, eles foram tão impactados com isso, que eles defendem o teísmo evolucionista. Eles creem que a criação, irmãos, foi feito em milhões e milhões de anos. Muitos crentes dentro da igreja reformada também têm essa mentalidade, e eu acho isso triste, horrível. Porque nós devemos pautar, irmãos, a nossa ciência conforme, irmãos, a Bíblia interpreta. O presbítero Adalto Lourenço, que é uma das referências no presbiterianismo sobre criacionismo, ele ele é um cientista, né, ele é doutor em física, trabalhou para a NASA, né, e existe hoje uma classe, né, de pessoas que são cientistas, que eles defendem o criacionismo científico. Não é o criacionismo religioso. Nós não podemos confundir isso. Existe o criacionismo religioso, que nós somos nós, crentes, mas existe o criacionismo científico. Eles não vão defender a criação com bases bíblicas. Eles defendem a criação com bases científicas. E esse presbítero, irmãos, ele vai dizer: Bíblia bem interpretada e ciência bem estabelecida, não há conflito. Há conflito quando nós não entendemos bem as Sagradas Escrituras. E é isso que eu quero dizer para vocês nessa manhã. E é isso que eu quero que você defenda nesta manhã. Qual é o criacionismo religioso que nós cremos? Bíblico. Leiam comigo, por favor, meus amados irmãos. Gênesis, capítulo de número 1. E nós vamos ver aqui que Deus, ele é um Deus, irmãos, com modelos fixos. Eu tenho que dizer isso aqui para vocês. Eu não posso crer num Deus que não tem estruturas fixas, modelos fixos nas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso erro, né? De entender que Deus trabalha com modelos diferentes com o passar do tempo. Esses são os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas vão dizer que Deus trabalha com vários modelos, né, durante os milênios, os anos, até chegar no novo. Nós não cremos nisso. Eu disse para vocês quando eu iniciei a minha fala hoje de manhã. Como é que os crentes, irmãos, do Antigo Testamento foram salvos? Pela fé. Não foi pelas obras, é pela fé. Da mesma maneira que os crentes do Novo Testamento são salvos. Da mesma forma que nós somos salvos, é pela fé. Então existe um modelo fixo. E aí eu tenho que dizer isso para vocês, porque existem crentes que lêem as Sagradas Escrituras entendendo que Deus tem vários tipos de modelo. Esse Deus não é o Deus que nós cremos. Do criacionismo bíblico. Quer ver uma prova disso? Antes de nós entrarmos aqui nessa parte, leiam comigo Gênesis, capítulo de número 6. Olha só, né, o absurdo de você entender que Deus trabalha com modelos diferentes. Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,
as quais lhe deram filhos. Estes homens foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ora, aqueles que creem que Deus trabalha com modelos diferentes, vão interpretar aqui filhos de Deus, Benai e Elohim, filhos de Deus, como se fossem anjos. E eles vão dizer aqui que houve uma procriação, os anjos, eles tiveram desejos pelas mulheres humanas, que eram mais formosas do que as anjas, e eles então desceram do céu, porque tem algum mistério que os anjos, eles querem se relacionar, procriar com as mulheres humanas, e vai dizer aqui que então essa procriação gerou humanoides extraordinários, que eram gigantes. E as pessoas que são crentes defendem, e você vai ver uma grande defesa aqui, dizendo que filhos de Deus são os anjos, e que eles se relacionaram com as mulheres, e criaram então varões de renome. Perceba, irmãos, o erro de nós lermos as Sagradas Escrituras com modelos diferentes. Irmãos, anjos não se relacionam com seres humanos de maneira sexual. Anjos, eles são criados de uma maneira diferente do que os humanos. Os humanos se reproduzem, os anjos, eles são criados em série. Eles não se reproduzem. Mas vejo uma teologia que força o texto e que tenta dizer aqui que esses filhos de Deus não eram homens, mas eram anjos. E força um texto dizendo que foi por causa disso que Deus então mandou o dilúvio, porque havia mais filhos de anjos do que filhos dos homens. Então Deus precisou mandar o dilúvio para destruir todos esses filhos dos anjos e criar uma nova humanidade. Percebam o absurdo? Se fosse isso, por que Moisés não descreveu isso aqui claramente? É preciso haver uma teologia angelical de anjos caídos que quiseram se relacionar com as mulheres? Um absurdo. Eu queria então que você olhasse isso, irmãos, e entendesse que Deus, ele é um Deus de modelos fixos. Deus, irmãos, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E nós vamos perceber isso aqui, que os dias, o termo ion em hebraico, ion, e você vai encontrar esse termo ion, todas as vezes que aparece dia nas Sagradas Escrituras, ion, é dia de 24 horas. Percebam aqui então, vamos ler, Gênesis capítulo de número 1, verso 5, diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Por que houve tarde e manhã e não manhã e tarde? Porque o calendário, irmãos, hebraico, judaico, ele é lunar. Houve tarde e manhã. Mas é um dia, 24 horas. E prossegue, verso de número, o primeiro dia. Verso de número 8. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Vamos aí então para o verso de número 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Verso de número 19. Houve tarde e manhã o quarto dia. Vamos para o quinto dia agora. Verso de número 23. Houve tarde e manhã o quinto dia. Agora, verso de número 31. Vamos ler todo junto. Diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Para finalizar a semana. Capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Os evolucionistas, os teístas evolucionistas, vão dizer que aqui são dias, irmãos, com milênios, com milhares e milhares de anos. Deus criou o mundo de forma evolucionista. Por que eles interpretam assim?
porque eles vão ler 1 Pedro, abra comigo, por favor. Porque eles interpretam um dia com milhares de anos. 1 Pedro, capítulo de número 3, me perdoe, 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Percebam que eles vão usar esse texto, e eles vão dizer aqui que o dia em Gênesis são milhares e milhares de anos. Ora, isso, irmãos, não é exegese, não é fazer uma hermenêutica bíblica bem pautada. Porque aqui Pedro está dizendo, falando sobre a volta de Cristo, e ele está dizendo para nos prepararmos, porque para Deus o tempo não é igual ao nosso. Para Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, e o tempo para Deus não é igual ao nosso cronos. A nossa cronologia é diferente de Deus. Claro, é Deus. Mas o inverso não é verdade. Para nós, irmãos, um dia não pode ser 1000 anos. Não pode. Um dia é um dia. Então, percebam que eles fazem uma interpretação completamente equivocada. O tempo aqui é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E aí nós vamos olhar então um texto que vai nos mostrar que eles estão errados e que nós podemos provar isso. Abra comigo, por favor, para Êxodo, capítulo de número 20. E nós vamos olhar aqui para os 10 mandamentos. E nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, como é a semana. A semana, ela é milhares de anos. Se fosse milhares de anos, e se fosse esse o modelo, Deus não mandaria guardar um dia na semana. Vejam comigo, por favor. Êxodo 20, verso 8. Lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 milhões de anos, é isso que nós lemos aqui? Não. 6 dias, Yom, fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual é o modelo, irmãos, que nós cremos? 6 dias de trabalho, um de descanso. Por que Deus estabelece esse modelo? Porque foi o modelo da criação. Irmãos, é função da igreja estabelecer a verdade. Leia comigo, por favor, 1 Timóteo 3,15. Timóteo 3,15. Vamos ler todos juntos. Diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. De onde deveria sair aqueles que devem defender a verdade de Deus nas ciências exatas, nas ciências humanas, nas ciências biológicas, nas ciências da informática. Irmãos, de onde deve sair? Da igreja. O que a igreja é? Coluna e baluarte da verdade. Eu queria, meu amado irmão, minha irmã, dizer isso para você nessa manhã. Você deve sair daqui defendendo as sagradas escrituras. É o seu dever estabelecer, irmãos, até mesmo a verdade dentro da ciência equivocada
secularista, ceticista, até mesmo dentro dessa ciência, nós devemos nos levantar como irmãos, com o nosso estandarte e como soldados da verdade dizer: esse não é o modelo de Deus. Irmãos, por quê? Lá no Japão, 2 mais 2 é 4, e em toda parte do mundo, nós temos leis absolutas. Se a lei da gravidade aqui no Brasil é a mesma nos Estados Unidos, se as leis da física elas são universais, por que, meus amados irmãos, a lei da criação ela não é universal? Porque o dia não pode ser, aqui em Gênesis, literal, tem que ser com milhões de anos. O mesmo dia de 24 horas aqui é o mesmo dia de 24 horas em qualquer parte do mundo. O mesmo sol, ele discursa, faz um discurso dizendo, Deus criou todas as coisas com leis físicas, com leis exatas, com leis que não vão passar. Um dia discursa a outro dia, e à noite profere palavra de conhecimento a outra noite. Como é que nós não enxergamos isso? Eu queria dizer para você então nesta manhã, o livro de Gênesis nos mostra que nós devemos estabelecer esses princípios, esses conceitos como verdade. Deve ser, irmãos, a base do nosso modelo científico, do nosso modelo de vida, de entendimento das coisas criadas. É esse Deus poderoso que está nos ensinando que Ele tem modelos fixos. Nós devemos entender todas as coisas pela ótica da criação de Deus. Que você leve isso no seu coração, que você defenda isso, porque é o conceito bíblico de vida, de ciência. E eu espero que você, que é jovem, que está cursando faculdade, fazendo mestrado, fazendo doutorado, você não se acovarde diante de um mundo gigante, cético, horripilante, que quer massacrar tudo aquilo que se chama Deus. E o Senhor e o nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que você defenda isso. E eu espero que esses modelos de vida cristã, esse relacionamento com Deus, que esse Deus que existe, que é o Todo-Poderoso, possa guiar, meus amados irmãos, nossa conduta como humanos aqui na face dessa terra. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor amado, Deus poderoso e bendito, pela alegria, Senhor, de ver, ó Deus do céu, a tua santa palavra sendo estabelecida para o bem nosso, para o bem da tua igreja. Senhor, por favor, diante deste mundo cético, cego pelo diabo, pelo Deus das trevas deste mundo, que o Senhor nos ajude a levar a luz do teu evangelho. E que a nossa espada esteja afiada e que ela não perca o fio, Senhor, cortante, ó Deus, que pode, Senhor, até mesmo traspassar e cortar juntas e medulas. Que o Senhor, por favor, ajude a nossa igreja, a tua igreja, o teu povo, ser um instrumento afiado, Senhor, nas tuas mãos, para, Senhor Deus, levar as boas novas de Cristo, aquele, Senhor Deus, que criou todas as coisas para o louvor da sua glória. É nele que tudo subsiste, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é nele que nós nos mantemos. E nós agradecemos pelo teu Filho em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã aqui. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs,